Bom dia a todos. Declaro aberta esta audiência pública para debater sobre o PLC 20 de 2025, que institui o novo Código de Postura e Fiscalização do município da cidade de Taubaté. Compõe essa mesa, quero agradecer a presença aqui do nosso prefeito municipal, Sérgio Vitor. Sérgio, você já quer fazer o uso da palavra? Quer que eu fale o resto da mesa? Então, aqui está o nosso secretário, José Sodário Viano. Muito obrigado, secretário, pela presença. O nosso secretário também, Gabriel Alcântara, do Meio Ambiente. Muito obrigado pela presença. A fiscal de posturas, Noeli Graiciene Akamatsu, isso? Acompanhada pelo escriturário Davi Aldrin da Silva Caçador e pelo chefe de divisão, Abel Joaquim de Arruda. Muito obrigado pela presença. Representando também aqui, mandar um abraço do Dr. Carlos Guilherme, que já esteve aqui hoje de manhã. E representando ele aqui está o gestor de vigilância sanitária, Rafael Felipe, e a coordenadora da vigilância, Denise Meireles. Muito obrigado pela presença. Eu queria também aqui citar a presença da Lúcia Pezella. Muito obrigado, Lúcia, pela presença aqui. A Lúcia que está representando a Associação de Bares e Restaurantes da cidade de Taubaté. Eu também queria registrar a presença aqui do nosso Felipe Danelli e do Miné, da Imobiliária Danelli. Muito obrigado. E demais pessoas aqui que estão na nossa Câmara de Vereadores. Que também queria registrar a presença aqui, Alexandre Magno, que é o olho, coração, ouvido do vereador Bilili, aqui que está representando as empresas dele aqui. Muito obrigado pela presença, bem também como a chefe de gabinete, Adriana. Muito obrigado pela presença nessa audiência pública. Nesta audiência acompanharemos o conteúdo apresentado pelos participantes e após as explanações, os senhores vereadores ou demais questionamentos farão suas perguntas. Você, munícipe que nos acompanha aqui na galeria do plenário, poderá participar usando a tribuna por até 2 minutos para fazer perguntas sobre o tema desta audiência. Basta se inscrever, nós vamos deixar um papel aí fora para vocês se inscreverem. E também pela TV Câmara. Basta aí vocês enviarem um WhatsApp pelo número 12 3625 9501. Eu queria agora aproveitar que o nosso prefeito já está aqui, passar a palavra para ele, por favor. Prefeito Sérgio Vitor, se puder usar a tribuna para falar, dar uma palavrinha para a gente aqui. Muito obrigado. Não está saindo ainda. Boa. Bom dia a todas, bom dia a todos. Bom vê-los aqui. Parabéns, vereador Nicola, por liderar essa audiência pública. Obrigado pela participação de todos aqui da equipe da Prefeitura, todos os munícipes também aqui presentes. Bom, eu pedi a palavra por um simples motivo, né? A gente entende já há bastante tempo que para a gente conseguir ter uma agilidade nos processos, para a gente conseguir melhorar e aproximar o cidadão do serviço da Prefeitura, para a gente conseguir, enquanto Prefeitura, prestar um serviço melhor para o cidadão, para os empreendedores, para os investidores, a gente precisa ter regras claras, a gente precisa ter leis atuais. Então, essa é a grande missão, modernizar as duas leis. Eu vou falar de hoje do Código de Posturas e ontem, né, da audiência pública do Código de Obras. Não é uma corrida contra alguém, não é uma corrida obviamente para piorar a vida de alguém, é uma corrida conjunta para a gente melhorar as regras entre nós, poder público, e vocês, iniciativa privada. Queria cumprimentar a vereadora Zelinda, o vereador Dentinho, o vereador Bilili, em nome do olho, braço, coração, gostei da descrição, hein? A responsabilidade aumentou, hein, Magno? Enfim, e aí,
relembrar, né, que isso não é um processo de agora também, né? Eu me importo tanto com isso que, enquanto deputado, destinei verbas, inclusive, para que fosse contratado a consultoria para ajudar nessa revisão. Estando, acho que 4, 5 anos depois e a gente não tendo tido essa... Talvez não tenha sido... o processo não tenha corrido da maneira que a gente sonhou, mas antes tarde do que mais tarde, né? Que a gente faça logo, sem pressa, mas com um olhar atento, com algumas premissas, né? As leis são de 91 e 94, então a gente está falando de 30 anos, mais de 30 anos de distância entre o momento que ela foi pensada e o momento que ela foi implementada. Como que a gente deixa esse processo muito mais claro, muito mais objetivo? Eu tenho certeza que do lado dos fiscais, toda vez que eles vão fazer algo, tomam alguma postura que eles sabem que não necessariamente mais condiz com a realidade, ele fica chateado porque ele tem que seguir a lei e está cumprindo seu papel adequadamente. Então, que a gente consiga juntos aí encontrar os melhores termos. Não dá para ser sem regras, obviamente, né? Não é essa a missão, é que a gente deixe regras claras, objetivas, que deem segurança jurídica tanto para o servidor público quanto para o cidadão. Queria reforçar, vai ser dito aqui no meio disso, né? Mas o trabalho do Rafael, e me fugiu o nome da colega do lado, perdão. Denise. Da Denise, que já no ano passado fizeram um trabalho em conjunto com o Instituto Libertas, né? Com outras prefeituras, de modernização das regras da vigilância. Então, parabéns e obrigado de novo. Reforço, peço a ajuda de vocês, servidores, e vocês que estão do outro lado, às vezes não, né? Sentindo ali o peso de cumprir alguma lei que hoje já não faz mais sentido, ou sofrendo alguma fiscalização que vocês entendem indevida. Agora é a hora do debate e da gente aprovar essas duas leis que podem ajudar muito a melhorar a cidade. Queria reforçar, esse ano também a gente tenta antecipar a discussão do plano diretor, que é outra legislação muito importante que diz respeito sobre o desenvolvimento e o crescimento da cidade, para vocês continuarem juntos com a gente. Tem a lei de parcelamento de uso de solo. Então, a gente quer investir bastante tempo esse ano para deixar uma fundação boa de legislação para o município de Taubaté para os próximos anos, até que essas leis fiquem antigas e precisem ter aqui com vocês um novo grupo discutir novamente. Muito obrigado e que Deus abençoe o dia de cada um de vocês. Parabéns, vereador Nicola, mais uma vez. Muito obrigado, prefeito Sérgio Vitor. Eu quero aqui registrar a presença da vereadora pastora Zelinda, vereador João Henrique Dentinho também, que agracia a gente aqui, também o chefe de gabinete do vereador Alberto Barreto. Muito obrigado pela presença. Eu queria aproveitar a fala do prefeito e dizer que a atualização do Código de Postura e Fiscalização da nossa cidade são regras, né, normas que a gente tem que atualizar, já que a gente entende que a humanidade, a gente está evoluindo, e essas evoluções aí, a gente tem que entender que a gente precisa de novas regras, entender o conteúdo, tudo que está acontecendo aí na nossa cidade de Taubaté, para a gente possa aí dar um novo direcionamento, já que o nosso código de postura aí é mais antigo, e para a gente regularizar e atualizar ele. Então, nada melhor do que uma audiência pública, democratizar, a gente dar voz à população que vem aqui, você de casa que nos acompanha, vocês têm todo o direito de participar, porque essas normas, essas regras, vai dizer o nosso futuro, o que nós vamos fazer, calçada, como deve ser feita, como deve funcionar nossos bares, nossos restaurantes, como tudo deve ser conduzido para que toda a população, de um modo geral, aí, possa conviver melhor, que a gente possa aí entender os princípios de direito, que é nosso direito e nosso dever como cidadão. Então, nada melhor do que a gente trazer isso para uma audiência pública. Para que a gente aí possa transcorrer aí de forma organizada, a gente conta aí com a colaboração de todos, para que evite aí apartes, interrupções, né? E eu queria aproveitar agora para já ir passando a palavra, para a gente já começar a ir discutindo. Tudo bem? Eu vou começar primeiro pela mesa, depois eu passo a palavra para os vereadores, para os representantes aí, para os assessores. Podemos continuar desse jeito? Zelinda, Dentinho. Então, eu queria primeiramente aqui já passar a palavra para o coronel Sodário, que é o nosso secretário de Serviços Públicos, para que ele possa dar as suas considerações. Muito obrigado pela presença, coronel. Bom dia a todos, bom dia, vereador Nicola, bom dia, senhor prefeito, a todos os presentes, demais vereadores.
representantes da sociedade que se encontram nesse momento. A discussão de hoje é muito importante porque é que vai garantir a elaboração de uma legislação adequada para garantir uma convivência harmoniosa entre todos os cidadãos e aqueles que vierem para Taubaté. Então, é a higiene pública, conservação dos prédios, sossego público, tranquilidade pública. São vários aspectos que vão ser analisados. Saúde pública. E como a convivência em sociedade necessita de regramento, depois de 35 anos, quase 35 anos, né, do Código de Posturas, que é de 17 de maio de 1991, e com algumas alterações que foram ocorrendo em alguns artigos, hoje o vereador Nicola, presidindo essa sessão, está realizando audiência pública, buscando trazer o tema à discussão e, com isso, modernizar essa legislação tão importante para a cidade. Quero agradecer ao Coronel Sodário pela sua participação e eu vou seguir indo daqui para lá, depois eu venho para cá, tudo bem? Queria passar agora a palavra para Noeli Graciene Akamatsu, tá certo o jeito que eu falei? Noeli Graciene Akamatsu, para que ela possa fazer o uso da palavra. Obrigado, Noeli. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pela oportunidade. Bom dia a todos. Eu acho que o mais importante assim, a ponderar nesse estudo que a gente tem feito, né, e nessa nova atualização do Código de Posturas, é a questão da atualização mesmo dos costumes, né, que a gente está falando de uma lei que foi implementada em 1991. Então, hoje, a gente tem, né, a convivência da vida urbana, assim, implementada em cultura, em tecnologia. Então, a gente precisa atualizar e trazer, né, para os dias atuais. E o importante é garantir para que o ato fiscalizatório ele siga a legalidade. Então, isso dá um respaldo jurídico para que a fiscalização possa cumprir com o seu trabalho de forma tranquila, adequada, né, e de maneira que ela tenha, que ela possa ser pautada dentro do ordenamento jurídico. E as atualizações que a gente tem pensado, elas trazem benfeitorias, né, para o município como um todo. Então, assim, o grande diferencial, né, desse novo código são os fundos, em que a gente vai trazer os recursos do ato fiscalizatório para a Secretaria de Serviços Públicos, né, para o mercado, para o Mercatal, que são as nossas áreas de abastecimento. Então, assim, eu entendo que a gente precisa modernizar, né? Já está na hora de trazer aí um conteúdo que seja plausível para o ato fiscalizatório. Muito obrigado, Noeli, pelas suas considerações. Eu queria passar a palavra agora para o nosso secretário de Meio Ambiente, Gabriel Alcântara. Por favor, Gabriel. Bom dia a todos, bom dia vereador, prefeito, vereadores, colegas da mesa aqui também. Vereador, parabéns por essa audiência pública, muito importante discutir isso. Como muito bem falado pelo prefeito, até pelo senhor também, o secretário, a Noeli, essas leis, né, esses códigos, tanto o Código de Postura quanto o Código de Obras, são leis muito antigas, né? E quando a gente trabalha com esse instrumento, que é o instrumento da codificação jurídica, né? O que é a codificação? É uma compilação, é uma consolidação das leis existentes, né? E aí a gente está trabalhando com um código de 1900, da década de 90, que trata ali de leis muito antigas, né? Então não tem mais como a gente dizer que ela expressa a realidade normativa do município, né? Então, desde 1990, a gente teve diversas leis novas, né, tanto em âmbito federal, estadual, principalmente municipal. Né, eu cito aqui, na questão ambiental, nós tivemos aí, em 2021, a Lei do Licenciamento Ambiental, que é a Lei 5687 de 2021. Nós tivemos a lei, em 2024, das sanções administrativas com relação às infrações do meio ambiente, né, que é a Lei 5986 de 2024.
né? Tivemos em 2016 duas leis, uma relacionada com a questão da perturbação de sossego, outra relacionada com a questão do bem-estar animal. Tudo isso é muito importante estar contemplado nessa codificação, porque senão a gente está com uma lei desatualizada que não tem uma utilidade prática para quem usa ela na aplicação, né? Então, a gente tem os fiscais de posturas que trabalham com ela no dia a dia, os fiscais ambientais também acabam utilizando a lei muitas vezes devido às lacunas na própria legislação ambiental que nós temos, né? Então, agora a gente está com uma lei que já está muito melhor do que a lei que estava vigente, né? Então, principalmente com relação à perturbação de sossego, a gente observou ali dentro do capítulo uma questão muito mais claro com relação àquilo que é considerado infração, muito mais claro com aquilo que é considerado os procedimentos administrativos necessários para consolidação do auto de infração. Então, tudo isso é muito importante, porque não só dá celeridade para o poder administrativo com relação àquilo que ele deve fazer para poder cumprir a lei, né, para poder compelir as pessoas também que cumpram as leis, mas também dá mais clareza para a população sobre o que pode e não pode ser feito, né? Então, hoje, esse realmente é um problema, né, que a gente tem, as pessoas não sabem, eu não sabia que existia essa lei, eu não sabia que existia essa lei, e a codificação, o código é justamente para isso, você consegue ter uma única lei que já diz praticamente tudo que as pessoas precisam saber com relação ao que pode ou que não pode ser feito ali, com relação às posturas, com relação à questão ambiental, enfim. Então, acho que isso está sendo feito um bom trabalho, né? A gente está acompanhando aqui, junto com a Secretaria de Serviços Públicos, né, algumas questões. A gente vai ver, talvez, se será necessário alguma revisão antes da publicação final, mas já devo dizer aqui que realmente foi feito um bom trabalho. A Noélia acompanhou desde o começo, né? O prefeito comentou lá sobre a empresa, sobre a questão, né, foi um recurso de uma emenda dele. E isso tudo a gente tem acompanhado e acredito que vai dar um bom resultado prático aí para o município. Obrigado. Muito obrigado, secretário Gabriel, pelas suas considerações, pelas suas palavras. E eu quero aí poder complementar o que você está falando. Essa Casa Legislativa que nós, vereadores, nós somos a ponta aí dos munícipes, onde eles vêm, primeiramente, falar com nós, vereadores, com os problemas da nossa cidade. Você bem falou aí que nós temos problemas, né, de perturbação de sossego. Então, é nada melhor do que a gente revisar essas posturas, do como a gente deve caminhar. Então, a importância que nós temos dessa audiência. Eu queria aqui também registrar a presença do chefe de gabinete do vereador Richardson, Rodrigo Miranda. Muito obrigado, Rodrigo, pela sua presença. Eu queria agora passar a palavra para aqui, está do meu lado esquerdo, que representando o Dr. Carlos Guilherme, o gestor de vigilância sanitária, Rafael Felipe. Por favor, Rafael. Bom dia a todos. É uma satisfação imensa estar aqui hoje contribuindo nesse debate. Agradeço imensamente o convite do vereador Nicola Neto. Muito obrigado pela confiança também, senhor prefeito, naquela implementação que fizemos recentemente nas questões de licenciamento sanitário, lá do técnico de avaliação. E sobre o escopo da saúde, eu estou aqui hoje para falar sobre os aspectos que são inerentes à saúde dentro do Código de Posturas e Fiscalizações. Tá? Temos o Centro de Controle de Zoonoses, que será bastante beneficiado, vamos dizer assim, com uma legislação robusta para, assim como o meu amigo e colega lá, Gabriel Alcântara, debateu, falou, explanou aqui para nós, que a gente precisa também, a exemplo do que a Noelle falou, dar segurança jurídica às nossas ações, aos nossos atos administrativos. Também dentro desse Código de Posturas temos a questão de fauna sinantrópica nociva, tá? Que são as pragas urbanas que o CAS tanto luta diariamente para controlar, e principalmente o Código Sanitário Municipal, de certa forma, que está no escopo desse PLC 20 de 2025. Então, estou aqui para contribuir, nosso setor está à disposição para elucidar quaisquer dúvidas que tenham acerca do projeto, e estou à disposição aí. Obrigado, viu? Eu que agradeço as suas considerações. Eu também agora queria passar a palavra para a coordenadora de Vigilância Sanitária, Denise Meirelles. Bom
Bom dia a todos. Bom dia a todos. Eu também queria agradecer a oportunidade de estar aqui e complementando, né, o que os outros já falaram, o que o Rafael já falou. É muito importante a gente estar tendo esse acesso a fazer uma lei que a gente vai usar. A gente, enquanto vigilância sanitária, a gente tem uma legislação muito extensa, vinda de Anvisa, de CVS, legislações de nível estadual, nível federal, onde muitas vezes a gente tem a impressão de que quem fez aquilo nunca teve ali na ponta. E nesse caso, a gente que está na ponta, a gente que está ali na ação, a gente está tendo a chance de participar. Então, assim, eu acredito que isso vai fazer a diferença. Acho que isso vai ser muito importante, tanto para os fiscalizados quanto para os agentes de fiscalização. A gente vai ter mais segurança em aplicar, em entender e em explicar o que a gente está pedindo para a população. Então, eu acho isso muito interessante. Acho que isso vai ser de grande valia. Queria agradecer aí as palavras da Denise. Obrigado pelas suas considerações. Eu queria também citar a presença aqui do vereador Alberto Barreto, que acabou de passar por aqui. Ele estava com um outro compromisso e passou por aqui para engrandecer aí a nossa audiência. Muito obrigado. Também queria registrar a presença Vinícius Nunes. Obrigado, Vinícius, assessor parlamentar da vereadora Thalita. Queria, antes dos vereadores falar, a Noeli, eu vi que nesse novo código de posturas aqui foi criado um novo fundo, né? Um fundo para ser destinado recursos para esse fundo, mercatal. Você pode dar uma explanação desse fundo para a gente poder entender melhor de como que vai funcionar isso, Noeli, por favor? Bom, foram criados, né, 2 fundos. Um é da Secretaria de Serviços Públicos, né, o FUNZU. Ele vem para organizar a Secretaria como um todo. Então, ali a gente vai incluir as taxas de de multas da fiscalização, a gente vai incluir outras taxas correlatas pertinentes à Secretaria de Serviços Públicos. E o fundo de abastecimento, ele vai ficar com aquilo que é pertinente ao mercado e ao mercatal. Então, as taxas de permissão, destinações de verbas, né, referentes às manutenções do mercado mercatal, todo aquilo que preço público que for pertinente ao abastecimento da cidade, eles vão ficar dentro desse fundo. E o gerenciamento desse fundo vai ser feito por uma comissão, que depois vai ser regulamentada através de decreto. Então, essa comissão é que vai deliberar como esse valor angariado será distribuído dentro do fundo de abastecimento ou dentro do fundo de serviços públicos. Então, inclusive a taxa do lixo, ela vai ser destinada uma parte dela para esse fundo dos serviços públicos. Então, é um dinheiro, né, um valor, um orçamento que volta para a secretaria. Obrigado, Noeli. Só para a gente entender a importância que é o debate com a população, né? A gente tem conversado bastante lá com o mercatal, o mercado, e eles sempre nos perguntam para onde que vai aí os permissionários, para onde que vai o dinheiro que eles pagam lá para a prefeitura, e eles não sabem para que lado vai. Então está aí uma resposta do pessoal do mercado, mercatal, todo o abastecimento da cidade de Taubaté, em que nesse novo código de posturas está sendo criado aí um fundo, isso, Noeli, para que esse dinheiro vá para lá e fique lá. Então a gente vai poder reinvestir o dinheiro tanto no mercado quanto no mercatal, tudo que é arrecadado por lá. Então, aí, parabenizar aí o idealizador desse novo código, dessa ideia, que eu acho que é isso que a gente tem de resposta para a população. Agora, eu queria primeiro passar as palavras para os vereadores, para seus questionamentos. Eu não vi quem foi que chegou primeiro, se foi, mas por ordem de ser a mulher, vamos passar primeiro a mulher para falar? Pode ser? O Dentinho quer falar? Então, vai lá, por favor. Com a palavra, vereador João Henrique Dentinho. Ela falou assim, prioridade dos mais velhos primeiro. Aqui não é a dama, é o mais velho. Você viu, Gabriel? Eu estou assim agora, Gabriel. Bom dia, Nicola Neto, presidente dessa sessão, parabenizo. Secretário Sodário, secretário Gabriel,
demais membros da mesa. Noeli, a sua mãe judiou da gente, Noeli. É Noeli, né? Noeli, né? Então, viu? A gente vai acertar, Noeli, o pessoal da Anvisa. Estava conversando aqui com a Zelinda, Sodário, parabenizando o Nicola, porque a inconstitucionalidade apresentada no projeto, o Nicola está sanando no dia de hoje, que eles colocaram a falta de uma audiência pública. Então, o senhor fazendo essa audiência pública, o senhor nos dá a liberdade de tramitar de vez esse projeto dentro da Comissão de Justiça e Redação. Tem alguns apontamentos, secretário, que nós temos, a minha assessoria já fez, estava conversando com a Zelinda também tem alguns apontamentos que a gente precisa estudar tecnicamente a viabilidade para que possamos ou não apresentar via emenda. Eu preciso estudar ainda melhor esse projeto, ele está parado. No caso, eu ouvi bem a fala de vocês quanto à incomodação do sossego, a perturbação do sossego, né? Nós temos um problema e nós temos, Sodário, um grupo grande de locutores profissionais em Taubaté que trabalham corretamente, mas não tem nenhuma legislação regrando o trabalho deles. Não é nessa gestão, foi em gestões bem passadas. Eu coloco no meu primeiro mandato a gente tinha disparates de fiscais incomodando eles com nenhuma regra na mão, mas dizendo que ia fechar a loja e atuar. Então a gente precisa também pensar. Meu assessor falou que tem alguma coisa no texto falando disso, isso importa para a gente, porque a gente tem esse grupo que a gente precisa conversar. E tem um dedo na ferida, Gabriel, que eu ainda não vi, que a gente repensar e ver que, enquanto meio ambiente, nós precisamos de algum regramento para esses coletivos, para reciclagem, porque a cada lugar está se abrindo um ponto de reciclagem novo. A pessoa entrou em estado de vulnerabilidade, no quintal da casa dele ele começa a juntar a reciclagem, sem nenhum regramento. Então, acho que é um dedo na ferida, porque a sociedade vê que todo mundo precisa trabalhar, mas precisa trabalhar dentro de uma norma. Nós temos atrás do mercado municipal, daquela Feira da Barganha, ali, esqueci o nome da rua, um ferro velho no centro da cidade, que ele está com autorização. Então, mas assim, de que forma, como isso impacta o meio ambiente, quais as regras? Então, acho que fica aí para a gente mexer nessa ferida e, principalmente, perturbação do sossego. Eu estava numa missa de posse, de ordenação, uma missa de ordenação de 2 diáconos na catedral. E o som de uma loja nova em cima atrapalhava a fala do bispo dentro. Então, para você ver como que é. Aí eu liguei para o capitão Souto, na hora a GCM foi lá. Eu estava conversando com o Nicola, a GCM não está presente, que deveria estar presente justamente por causa dessa troca, né, de secretário, porque a GCM tem que trabalhar em conjunto com a vigilância, com a Secretaria de Serviço Público e Meio Ambiente, a postura nessa fiscalização, porque a GCM precisa dar o resguardo, porque algumas vezes as pessoas não querem aceitar a lei e brigam, e a GCM tem que dar essa postura. Então, tem alguns apontamentos, secretário, que eu, junto com o Carlos, secretário, meu assessor, nós estamos fazendo. Vamos sentar contigo, com o Kaique, preciso de você, o Gabriel, para que a gente possa entender. E essa tarefinha de casa, como podemos pensar um regramento para esses reciclagens, para esses ferro velhos, que a toda hora abrem, de que forma nós vamos colocar, porque ainda não tem uma regra no município. Parabenizo, Nicola, mais uma vez. E se eu voltar com esse cabelo para minha casa, minha mulher não deixa eu entrar, tá? Então eu tenho que sair, eu tenho que cortar o cabelo agora, por isso que eu não vou ficar até o final da audiência pública com vocês. Parabenizo, fiz questão de vir na sua audiência, parabenizá-lo, porque isso é importante para nós, para a cidade. Muito obrigado. Obrigado, vereador Dentinho. Eu queria passar a fala agora para a vereadora pastora Zelinda. Bom dia a todos. Bom dia, vereador Nicola. Parabéns pela iniciativa. Também quero cumprimentar toda a mesa, parabenizando, né, por esse trabalho. Nós estamos falando de um código de posturas de 1991.
né? Então, nós estamos em 2026. Né? Então, essa atualização, ontem nós estávamos aqui no Código de Obras, hoje nós estamos no Código de Posturas e ainda esse ano estaremos no Plano Diretor. Então, essa atualização da cidade, né, muito nos alegra em fazer parte. E agora é uma responsabilidade nas nossas mãos, todos envolvidos, vocês, executores, e nós que temos o papel de avaliar se isso está realmente ordenando, organizando, né, a nossa cidade, sem os regramentos, sem impedimentos, sem atrapalhar também os comerciantes, as igrejas, né, cuidando da população, modernizando e ao mesmo tempo tendo os seus regramentos, os seus limites. Então, eu acho que todos nós estamos responsabilizados desse projeto. Então, a minha fala aqui é como quem quer contribuir. A minha fala aqui é como, não é hoje perguntas e respostas, mas observações para que a gente possa construir junto. Eu já tenho emendas, na verdade eu tenho 6 emendas desenhadas, todas voltadas para a questão das igrejas, né, cristãs. Quando eu falo igrejas, eu falo de evangélicas, falo de católicas, e alguns pontos para a gente discutir junto, em próximas conversas com as secretarias, para que a gente possa estar amadurecendo alguns pontos. Então eu vou ser bem objetiva, né, falando... Eu senti falta, antes da gente entrar nessas questões voltadas para a igreja, falando do código de uma forma geral, pode ser que eu não tenha percebido, mas eu senti falta, assim, de um prazo de transição entre as práticas consolidadas e adequação de novas regras. Né? Essa clareza, se é que nós vamos precisar, talvez esclarecer ou emendar de alguma forma nas comissões, ou através do nosso trabalho, né, quando a gente vai falar de aplicação de infrações graves, será que nós vamos ter uma etapa prévia de orientação dessas mudanças? Eu acho que isso poderia ficar mais claro, isso vai trazer uma tranquilidade. Eu conhecendo a postura da administração, né, falando aqui com o Sodário, Gabriel, conhecendo a postura da administração, a gente já tem ciência e clareza que terá. Mas eu creio que a gente precisa talvez deixar mais claro para que se assente poeiras e que nada seja, né, discutido ou levantado, alguma problemática que talvez nem exista, mas não está tão claro. Então, se a gente pega o código, como que vai ser? Eu não encontrei a transição. Vai ter um prazo para adequação? As multas, as infrações, principalmente as mais graves, vai ter comunicação prévia? Né? Eu não encontrei essa clareza. Agora, eu estou falando aqui, eu não encontrei, não quer dizer que não tenha. Né? Nós vamos estudar, no nosso estudo nós encontramos. Vi também, obviamente, tem que tratar a questão da responsabilidade dos comerciantes com o lixo, com o entorno. E o código está tratando o assunto e está responsabilizando os entornos e a responsabilidade de cada um do seu lixo, de colocar na frente. Só quero a gente discutir um pouco essa proporcionalidade de critérios de responsabilidade, dado, por exemplo, vamos falar aqui do centro de Taubaté, né? Como hoje o descarte de lixo, essa questão dos moradores de rua, como toda a população e as pessoas, os moradores de rua deixam um colchão no entorno, a pessoa chega para trabalhar de manhã, o lixo do morador de rua está na sua porta. Então, como que nós vamos proporcionalizar essa responsabilidade, ou dentro do Código de Posturas, ou com treinamento, com os fiscais, como que isso vai ser regrado para que o comerciante não se sinta penalizado antes da hora, de ler o código e falar assim, nossa, mas eu vou acordar de manhã, o morador de rua deixou o lixo dele na minha porta, e se o fiscal chegar antes de mim, eu vou ser multado. Né? A gente entende a postura, né, dos fiscais, a gente entende como que funciona, mas talvez uma clareza de escrita. Também quero discutir sobre o Código de Posturas e o Centro, porque a gente está numa batalha de revitalização. Eu acho que o Código de Postura pode ser uma ferramenta, né, da gente trazer também uma ferramenta para proporcionar vida ao centro. Né? Então, nós estamos falando aqui, obviamente, de respeitar decibéis. Aqui a gente fala de entorno, a gente fala de calçada, fala de usar a calçada para o comércio. Tudo isso eu quero discutir com vocês, um olhar, né, respeitando todo, mas proporcionando vida aos comerciantes. E de uma forma geral, eu tenho aqui 6 propostas de emendas, olhando as questões religiosas. Eu não vou aqui discutir, não é momento, mas qual que é a preocupação? E o Conselho de Pastores, nós já estivemos conversando sobre isso, né?
a gente fazer um regramento, porque a gente já olhou aqui, e as igrejas, elas transpõem essa questão dos templos. As igrejas têm a prática do culto ao ar livre, do culto na rua, do evangelismo, distribuição de panfletos, né? E nós queremos ter a clareza, né, que isso não vai ser licenciado no Código de Posturas. Então, até propondo emenda para deixar isso claro. Obviamente que nós não podemos ferir perturbação de sossego. Eu falo sempre no meio cristão, né, que se nós somos cristãos, nós temos que, mais do que os demais, dar o exemplo e o testemunho. Então, né, porque se nós somos igreja, a gente tem que cuidar do nosso volume. Ponto. Não é porque a igreja fica mais alta, é um culto a Deus. Não, tem uma regra. É um culto a Deus que vai obedecer às regras e vai ter uma altura permitida de som, né? Mas dentro dos cumprimentos das regras, nós precisamos ter uma liberdade de culto e de evangelismo, de trabalho nas ruas, por exemplo. Então essa é uma das pontuações que eu estou fazendo. Nós temos aqui 6 pontuações sobre questões religiosas. Fala muito aqui de eventos religiosos, que precisam ser pré-comunicados, ok? Como que nós vamos fazer isso? Que precisam ter seguranças contratadas. Como que nós podemos, talvez uma parceria aí com a prefeitura, porque o meu evento, a partir de quantas pessoas eu preciso contratar um segurança particular? Não é simples isso para as igrejas. Então, trazer uma clareza nesse sentido, né? E eu estou me colocando à disposição. Já estou conversando sobre o Código de Posturas com o Conselho de Pastores, já tive uma primeira reunião, e eu me coloco como uma ponte para a gente poder fazer uma interface para chegar no melhor lugar, cumprindo as regras, regrando a cidade, regulamentando a cidade, mas em nenhum momento, que eu sei que não é intenção da gestão, licenciar alguma prática religiosa, alguma facilidade de prática religiosa na cidade. Me coloco à disposição para a gente ser essa ponte de diálogo. São essas minhas considerações. Parabéns mais uma vez por nós estarmos nesse momento, início de 2º ano de mandato, discutindo algo tão importante e pontual para a nossa cidade. Quero agradecer a vereadora pastora Zelinda. Queria saber, a mesa, alguém quer fazer alguma consideração no interface ou depois no final? O que vocês preferem? Depois? Então tá bom. Então eu vou passar a fala para as próximas pessoas aqui. Queria registrar a presença também aqui do Rafael Faria, assessor parlamentar do vereador Gessé. Muito obrigado pela presença. Eu queria agora passar a palavra para o Alexandre Magno, que é o coração, braço, olho do vereador Bilili. Por favor, Alexandre. Bom dia a todos, agradeço mais uma vez a oportunidade, saúdo a todos, a pessoa do presidente da mesa, o Nicola Neto, né, um grande vereador, um amigo, e parabenizar a todos pela iniciativa, né? Eu tive à frente a pasta muitos anos e não tivemos a oportunidade de rever essa lei, mas contem comigo no que for necessário, o vereador também, né? Acho que a gente pode colaborar bastante. Eu vou me debruçar na proposta para colaborar com vocês no que for possível. E é uma oportunidade muito grande, né? De, como o Gabriel falou, né? O secretário Sodário, a parte de vigilância sanitária também, de atualizar, porque a cidade ela é dinâmica, ela vai mudando, né? As leis, como o Gabriel falou, você tem um arcabouço legal que vem da lei federal, estadual, e você tem que atualizá-la de acordo com o que vai se alterando. Então, é primordial que isso seja feito para que você possa realmente o arcabouço legal e também dar oportunidade aos comerciantes, como a vereadora mencionou também aí, na parte religiosa também, e um regulamento claro, transparente, né, de forma que todos entendam. E eu acho que essa transição também, como a vereadora mencionou, acho importante, né, que isso seja feito de uma forma tranquila, para que todos possam conhecê-la, né, e se adaptá-la, porque muitas vezes vai ter que ter algumas atitudes, algumas ações que deverão tomar aí tempo para que os comerciantes, né, e as pessoas possam se adequar à realidade. Parabéns mais uma vez, obrigado aqui, em nome do vereador Bilili, e tenho certeza que o vereador vai estar atento aí às alterações e às mudanças e colaborar bastante para que tudo corra bem. Um abraço a todos e muito obrigado. Muito obrigado, Alexandre Magno. Eu queria passar também agora a palavra para a Lúcia Pezella, que está aqui representando a Abrace.
Por favor, Abrate, você tem a tribuna para fazer suas considerações. Lúcia, mais uma vez, obrigado pela presença. E, Alexandre, tenho certeza que você tem muito a contribuir aí esse código de postura, já que é a sua praia. Bom dia a todos. Eu não tenho como agradecer essa casa, porque eu tenho uma dívida pessoal com essa casa. No momento de pandemia, nós tivemos aí os vereadores nos apoiando, os vereadores junto com a gente, sentindo o nosso drama, né? Em especial o vereador Dentinho, o vereador Alberto Barreto, a vereadora Vivi, que eles não saíram do nosso lado o tempo todo. A pandemia foi um momento muito difícil. Eu, por exemplo, na época da pandemia, eu tinha 8 comércios, todos de franquia, e hoje eu tenho um só, né? E para eu conseguir encerrar os contratos com estes franqueadores, eu me dispus de todos os meus bens. Eu vendi terreno, eu vendi carro, eu vendi apartamento. Hoje eu tenho um apartamento pequeno, então, de uma mulher que tinha 8 comércios, hoje eu tenho um apartamento pequeno, vivo de aluguel, tenho um carro muito simples. E estou aí me recuperando com o meu único comércio. Então, eu queria deixar essa fala aqui para vocês, para mostrar o outro lado da moeda, né? E é muito importante. Eu trouxe uma fala aqui rápida, e a minha fala diz exatamente da atualização das leis e das normas. Depois da pandemia, nós tivemos uma mudança muito grande de comportamento. Hoje as pessoas elas saem buscando entretenimento. Elas comem em casa, pedem o seu iFood, que é mais barato, e elas saem procurando entretenimento, procurando sociabilização. Nós tivemos uma mudança muito grande de comportamento no que diz respeito à empregabilidade, né? Hoje nós temos pessoas que trabalham, muita gente trabalhando em shopping, sai 11h30, meia-noite. Muita gente trabalhando aí nos hipermercados, que funcionam 24 horas, saem 11h30, meia-noite. Muita gente trabalhando no segundo e terceiro turno das empresas, que saem neste horário. E é onde eles vão procurar o seu horário de lazer. E essas pessoas são pessoas que merecem o lazer tanto quanto as outras que saem às 18 horas do seu trabalho. Então, eu queria trazer esse ponto também. Nós estamos sofrendo um problema grave na geração de emprego e renda, que é o processo de desindustrialização. Esse processo começou em 2012 com muita força, se a gente for olhar os gráficos, né? E em 2017 foi caótico. 2020, 2021, depois da pandemia, nós tivemos mais fechamento e mais importações. E aí a gente vem com o comércio de entretenimento. Eu posso continuar? O comércio de entretenimento e o comércio de rua substituindo essas vagas de emprego. Eu queria ressaltar também que o setor de bares e restaurantes, que eu venho defender aqui, é o setor que emprega aquele menino que não tem qualificação nenhuma. Aquele menino que, se ele souber segurar uma bandeja, a gente ensina, a gente pega na mão, né? O nosso comércio, bares e restaurantes, também é um comércio que você vai ver ali o dono trabalhando ativamente. Nós estamos ali trabalhando todo dia, é o nosso emprego. O bar e restaurante é o nosso emprego. E a gente tem aí como dados, né, que o comércio de bares e restaurante, ele consome local. Então, cada R$1.000 que a gente faz no nosso restaurante, a gente espalha R$3.500 pela cidade. Onde a gente compramos no Mercatal, compramos no Cara do Ovo, compramos no Cara do Morango, empregamos técnico de som, o cara que arruma a caixa de som, né, o cara que arruma a geladeira, o cara que arruma ar-condicionado, nós estamos aqui. E nós também somos um tipo de comércio que a gente não larga o osso, né? Então, nós tivemos aí a Ford LG, larga, vai embora e acabou. Nós não, nós estamos aqui. Nós estamos aqui, por quê? Acabei de falar. Eu investi terreno, eu investi carro, e eu estou aqui, né? Nós estamos aqui, fazendo esse papel. E a gente gostaria de sensibilizar, minha fala é longa, eu não vou continuar, nem vou pegar nos meus papéis, depois eu vou mandar por ofício, se vocês me permitirem, né? A gente falar da diferença grande entre o frequentador do bar, que é ruidoso, e o baderneiro, né? Então, o baderneiro é aquele que o bar fechou, ele encosta o carro com aquele negócio de som atrás, que chama paredão, e ele continua o barulho dele na rua.
e ele usa os muros dos vizinhos como banheiro. E ele não tem horário, ele não tem limite. Ele continua. Né? Então, tem uma diferença muito grande. Nós tivemos um episódio aí na Avenida Itália, um episódio que nós tentamos combater desde de 21, o Magno é nossa testemunha aqui, acompanhou a gente, sempre recebeu a gente. Eu costumo dizer que Taubaté é uma cidade onde, se o cidadão souber procurar ajuda, ele sempre encontra, porque a Casa de Vereadores está sempre aberta, os secretários sempre abertos a conversar com a gente, a equipe de fiscalização é ímpar, né? Sempre orientando, primeiro orienta, depois conversa, conhece a gente pelo nome, isso é uma bênção, a gente se sente acolhido, né? E a gente teve um problema na Avenida Itália, por exemplo, de fluxo, isso surgiu na Copa do Mundo. E quase que nessa Copa aqui a gente entra no mesmo problema, né? Infelizmente, a gente teve 2 casos aí de assassinato que serviu para dar uma sacode, né? E aí foi tomada providência, e desde destas providências, nós não tivemos mais nenhum problema na Avenida Itália. Isso aconteceu também na Santa Terezinha. Eu fechei um comércio meu na Santa Terezinha, onde eu tinha 3 estabelecimentos por causa do fluxo. Os meninos entravam, urinavam na papeleira, porque a gente tentava impedir aquela bagunça, né? E eles urinavam na papeleira, urinavam nas paredes, xingavam os funcionários. Até que teve uma morte ali, por espancamento na Santa Terezinha, e eu desisti. Eu já tinha desistido, falei, não aguento mais. Eu vou morrer louca se eu continuar aqui. Enfim, nós comerciantes passamos por tudo isso, né? Eu queria dizer também que hoje 10% do PIB do Estado é gerado pela atividade turística, e se nós não tivermos atividade para o turista, ele não fica aqui, ele vai para outro lugar, né? E queria atentar a todos nós, enquanto sociedade, o quanto de benefício traz a sociabilização no setor de bares e restaurantes, hoje, ante essa realidade que é o trabalho remoto, onde nós vemos mais jovens, cada vez mais jovens, isolados na frente do computador, trabalhando dentro de casa 8 horas. A gente que sai para conversar com o povo na rua, nós somos abençoados. A gente tem o colega de trabalho, a gente tem o movimento, a gente almoça com um e tal, mas a gente tem aí o evento do trabalho remoto, onde está afastando as pessoas. Nicola, agradeço a fala. Vou mandar as minhas considerações por ofício, se vocês me permitirem, né? E assim, olhem por nós, fiquem atentos. A cidade de Taubaté não pode ficar para trás. Nós temos cidades aí como Curitiba, com bairro dedicado a comércio de alimentação e de lazer. Nós temos uma rua em Porto Alegre dedicada a isso. Nós temos Belo Horizonte, que se diz a cidade que não tem mar, mas tem bar, e movimenta a economia de uma forma bastante ativa. E aí eu queria trazer como solução, e a gente já conversou sobre isso, a criação de zonas de interesse especial no nosso código, né, no nosso plano diretor, para que os serviços públicos eles possam ser efetivados de uma maneira mais tranquila e eficiente, para que a gente traga mais investimento, para que a gente traga mais dinheiro para a nossa cidade. Obrigada, desculpa a fala longa, viu? Muito obrigado, Lúcia, pelas suas considerações. Assim como você também, eu tenho um restaurante, sou comerciante também na cidade de Taubaté, e as suas dores, você pode ter certeza que são as minhas dores também. Muito obrigado pelas suas considerações. A sua ideia é muito pertinente, né? Que possa chegar aos serviços públicos como deve ser. A gente, em conversa até com o pessoal ali da Santa Terezinha, conseguimos sentar junto com os serviços públicos e a Eco Taubaté para aumentar aí a quantidade que o lixeiro, o caminhão de lixo passasse na Santa Terezinha, para melhorar aí e ficar menos tempo possível exposto o lixo na Santa Terezinha. Então, muito obrigado pela sua exposição. Algum assessor mais quer falar? Não. A mesa, alguém quer contribuir com mais alguma coisa? Gabriel, Noeli, Sodário? Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Fazendo porta-voz do Magno, ele está meio tímido. Eu queria fazer mais uma colocação. Ele tem uma colocaçãozinha só para fazer a mais? Mas... Pois não. Não, é rapidinho. Houve um lapso aqui. Eu queria fortalecer, porque mudando todo o contexto, a lei, a atualização, a modernização, eu acho primordial a valorização dos fiscais de postura.
e também da infraestrutura, não só da posturas na questão de comércio da cidade, mas essa questão ambiental, a questão de vigilância sanitária, que é importante você ter também as ferramentas necessárias. Ou seja, não adianta você ter uma lei, né, atualizada, moderna, sendo que os fiscais não tenham as ferramentas necessárias, como, por exemplo, os decibelímetros, né, que você consegue ali fazer as medições imediatas e fazer as ações com comprovação. Então, acho que seria primordial ao secretário Sodário, ao Gabriel, ao Rafael, o pessoal da Vigilância Sanitária, que essas secretarias invistam bastante na capacidade, né, em ferramentas e também na condição de salário, né, de ter uma condição mais tranquila e trabalhar com dignidade, porque eu conheço bem o trabalho deles, é importantíssimo, né, a parte ambiental é primordial para a nossa cidade, né, e também a parte de vigilância sanitária, e como a postura também, que é a organização da nossa cidade, né, e o regramento, para que todo mundo tenha aí uma cidade moderna, segura, e para que todos fiquem satisfeitos. Desculpa aí fazer o comentário adicional, mas achei importante aí valorizar a figura de quem está na ponta, tá bom? Muito obrigado. Eu que agradeço, Alexandre Magno. Até antes da gente iniciar a audiência aqui, a Noeli estava no nosso gabinete e é exatamente isso que a gente estava debatendo, né, Noeli? Que nesse novo código de posturas, acho que ela pode até explicar o que você estava explicando para a gente no nosso gabinete. Você pode dar uma explanação para a gente aí, por favor, Noeli? Em quesito de segurança da ação fiscalizatória, eu estava comentando, né, no gabinete, que a gente, assim, que dentro da lei a gente coloca as prerrogativas, o que é de função do agente fiscal, né, e o que pode nos amparar, porque a ação fiscalizatória a gente não sabe o que vai acontecer. Então eu falo que, né, quando a gente está acompanhado da atividade delegada, eles chegam com o colete, a prova de balas, com a arma, né, com todos os aparatos da polícia. A guarda municipal chega com todos os aparatos da guarda. Eu chego com a caneta. Então, a gente precisa estabelecer, né, o que é de responsabilidade em questão da segurança para que a gente possa executar o trabalho com qualidade, né, com efetividade. Então, também isso traz, né, essas atualizações dentro do código. Isso mesmo. Mais alguém quer fazer alguma consideração? Gabriel? Dentinho? Seria agora a hora de responder mesmo? Pode. Por favor, Gabriel. Colocar aqui o que realmente compete, né, a Secretaria de Meio Ambiente, né, o vereador Dentinho, ele colocou com relação ao regramento para cooperativas de reciclagem. Realmente esse é um problema que a gente enfrenta mesmo, junto tanto às cooperativas que estão aí já estabelecidas há bastante tempo e as outras que vão surgindo aí, como o senhor colocou, né, surgem por vários locais aí e parece que não tem a estrutura adequada, né? Na realidade, cooperativas de reciclagem, devido até ao CNAE que elas têm ali, ao tipo de atividade, elas são licenciadas pelo Estado. É a CETESB que tem que dar uma autorização, um licenciamento para elas. E o que a gente tem observado é que parece que boa parte delas não tem esse licenciamento, elas não estão regulares, né? E a gente tem feito esse tipo de cobrança junto a eles, né? A gente tem, inclusive, um acompanhamento junto ao Ministério Público lá de São José dos Campos, que é o GAEMA, que tem algumas cobranças junto ao município para tentar trazer elas mais perto do município e fomentar essa regularização, né? Existe até uma tentativa aí do Ministério Público de fazer o município aglutinar as cooperativas em uma só, que aí você tem uma maior facilidade de controle, né, com relação a tanto a documentação quanto a pessoal, até a própria estrutura física deles, né, mas existe uma dificuldade ali realmente de conseguir fazer isso, mas a gente está tentando tornar isso possível, né. O senhor ressaltou a questão da perturbação do sossego, né, a importância da atuação conjunta para poder resolver esses problemas, né, que a gente tem aqui no município. Em muitos casos, como o senhor colocou, às vezes a pessoa ela não entende que ela está ali cometendo uma infração, e por isso a importância, a gente tem sempre contado muito com o apoio da Secretaria de Segurança, né, o pessoal da equipe de posturas que está sempre acionando a GCM para acompanhar alguns casos, né. Infelizmente, a Secretaria de Meio Ambiente, isso é uma limitação até legal que a gente tem hoje, né, a própria estrutura administrativa da Lei 470, ela coloca a gente com limite só de 4 fiscais para o município, né, e 2 deles
nós temos que deixar lá para fiscalização de bem-estar animal, né? Os 2 fiscais que realmente cuidam do bem-estar animal, a gente não tem nem como colocar uma escala ali para poder fazer autuações com relação a isso durante a noite. Então, hoje, a divisão que nós temos, né, é fiscalização de posturas, que realiza realmente essas vistorias, né, nos estabelecimentos que têm alguma denúncia com relação à perturbação de sossego, e se evidenciado que aquilo lá extrapolou a questão da perturbação de sossego e passou a ser uma poluição sonora, né, eles encaminham para a Secretaria de Meio Ambiente autuar através de uma infração ambiental, que é uma infração até mais elevada, o procedimento é até um pouco mais complexo para esses casos, né. A vereadora Zelinda, ela comentou ali, acho muito importante, a questão da transição, realmente, o Alexandre Magno colocou isso também, acho que vai ser um elemento que deve compor a lei mesmo, né? Apesar de ser uma coisa que já seria feita, obviamente, mas eu acho que tem que deixar um pouco mais explícito isso na lei, né? A gente tem uma oportunidade agora de, talvez, acrescentar através de uma emenda, né, essa previsão. Já tem... então já existe uma disposição, a Noélia acabou de colocar aqui, com relação a essa transição, então isso vai ser observado. Com certeza o Poder Executivo vai dar esse prazo aí para que as pessoas possam se adaptar a essa nova lei, né? Também a vereadora Zelinda colocou com relação à responsabilização da infração com relação ao lixo, né? Que às vezes muitas vezes é difícil de identificar quem que foi que colocou o lixo ali. O comerciante acaba prejudicado porque o lixo estava na frente do imóvel dele, mas o lixo não é dele, né? Muitas vezes é de algum morador de rua, né? Alguém que passou por ali e deixou, né? Isso realmente é um cuidado que a gente sempre tem, né, de tentar buscar evidência antes de aplicar o auto de infração, né? As posturas também tem esse cuidado, a gente sempre busca ou câmera do COI, né, ou às vezes alguma testemunha, alguma forma de a gente poder realmente ter esse cuidado de não botar a culpa em quem não tem, né? Mas ainda assim, mesmo quando acaba eventualmente chegando para o comerciante, chegando para uma pessoa um auto de infração ou uma notificação de algo que ela não fez com relação ao lixo, por exemplo, né? Sempre tem aquele prazo do contraditório, né? A pessoa ela pode apresentar um recurso, né? E aí a gente avalia, obviamente, se for constatado que o fato não foi gerado por ela, a multa ou o auto de infração ele é cancelado, né? A gente tem toda essa tramitação aí para evitar uma responsabilização injusta, né? E aí, com relação à perturbação do sossego, né, referente às igrejas, né, isso a gente vai ver como é que a gente consegue lidar, porque, na verdade, vem de uma lei federal, né? Toda essa questão da perturbação do sossego não é o município que cria as regras, né? Essa questão dos horários, noturno, diurno, né, vespertino, os limites, né, dos decibéis, tudo isso tem uma norma, né, da própria CONAMA, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, né? E o que a gente está fazendo é trazendo o nível municipal e aplicando o que já existe, né? Obviamente existem meios de contornar isso, né? Todos os estabelecimentos aí que passam pelo processo de obtenção da certidão de autorização de sonorização, né? Eles podem fazer um tratamento acústico que muitas vezes permite que eles consigam executar suas atividades além do horário que normalmente é permitido, né? Então, tem estabelecimentos que conseguem realizar, né, a proteção acústica ali e continuar tendo som ao vivo ou som mesmo nos horários que a gente noturnos, enfim. E às vezes isso pode ser realmente também aplicado para igrejas e outros templos, enfim. O Alexandre Magno colocou a questão da falta de estrutura, né? Acho que o pessoal da postura a Noélia já explicou aqui, realmente é uma questão, e eu acrescento também, eu acho necessário talvez até uma questão de via satélite, de georreferenciamento, para poder ter um controle maior, né? Eu falo até para a questão do meio ambiente também, é muito importante. A gente vai estar agora contratando uma empresa que vai fazer toda a parte de georreferenciamento daqui do município, né? A gente vai ter esse acompanhamento via imagens de satélite, drones, para poder ter uma ação mais efetiva da fiscalização ambiental, até a própria fiscalização de posturas, conseguir marcar com mais... criar bolhas, né? Tentar identificar a regionalização das infrações, verificar se existe algum padrão, como é que a gente consegue atuar com mais efetividade, seja com educação ambiental, seja com uma ação mais ostensiva de fiscalização. Então, tudo isso eu entendo também necessário, né? Fora a estrutura física também, que realmente deve acompanhar, né, essa lei aí para poder garantir a sua efetiva execução. Mas acho que era isso que eu queria colocar. Muito obrigado. Noélia, vai falar? Não? Vereador Dentinho? Sim, obrigado, presidente. Voltando a falar aqui,
Gabriel, aquilo que você falou das cooperativas, eu entendo do regramento das cooperativas a nível estadual, mas acho que nós temos poucas, né, em Taubaté. 3. Então, 3. Mas eu falo muito mais daquela uma onde o cidadão comum abre na sua própria casa. Eu não sei se era o Sérgio Lutiari ou o Capeleto, que dentro de um apartamento lá atrás, não estou falando a realidade hoje, lá atrás existia um apartamento que dentro do apartamento dele, ele era uma reciclagem. Então não tinham, era nessa questão, como aquela reciclagem ali atrás do mercado na Rua da Barganha, que não é cooperativa, ele é uma reciclagem junto. É nesses casos que a gente precisa pensar, né, como a gente fazer um novo regramento para poder colocar. Eu voltei, Nicola, por uma coisa importante de um munícipe que me procurou. Vereador, os apontamentos que eu precisar fazer podem ser feitos por emendas? Nós precisamos ver a constitucionalidade da emenda, se conseguimos aplicar aquilo que você tem em pensamento. Então, nós deixamos o vereador Nicola no gabinete dele, eu, enquanto presidente da Comissão de Justiça e Redação, eu, Alberto e a Vivi, nós possamos fazer emendas. Quando essa comissão faz a emenda, ela sobe direto para o plenário, ela não passa pelo jurídico. Então, precisou, venha, que a gente senta com o Sodário, senta com o Gabriel, Anvisa e tudo mais, para a gente ver, Nicola, se é aplicável ou não a emenda. Então, a gente se coloca à disposição para que isso se torne realidade. E aí ele deu os parabéns. Parabéns para você, a Zelinda e o Nicola na reunião. Cadê os outros? Gente, cada vereador tem o seu compromisso. E aquele vereador que não está presente hoje, ele acompanha depois gravado, né? Então, as pessoas, a gente acompanha gravado, estuda seus projetos. Não é falta de respeito com a pauta, não. Muitas vezes a gente não consegue estar na audiência pública, mas a gente respeita a pauta e a gente trabalha nesse sentido. Tá? Então, fazendo uma defesa dos novos pares aí também e colocando. Eu acho que precisamos, dá para a gente sentar, Nicola, e começar a trabalhar. Eu sei que talvez venha uma parte não mexer para não atrasar, que eu acho que é necessário a gente aprovar esse projeto com serenidade, mas a gente começar a pensar futuramente uma PLC que complemente aquilo que nós iremos votar na casa agora. Obrigado mais uma vez, vereador Nicola. Obrigado, vereador Dentinho, muito bem falado, acho que é isso mesmo. Até que temos vários assessores de vários vereadores aqui presentes para que possa estar levando aí cada um para o seu gabinete, tudo que foi considerado aqui e levando para os seus gabinetes. E até você falou uma coisa de reciclagem, que acho que vai ser a próxima fala do Rafael aqui, já que nós temos um fundo aí para o mercado e mercatal, a gente podia também pensar em um fundo para as cooperativas de reciclagem aí, acho que talvez uma emenda ou alguma coisa nesse sentido para que a gente possa que a taxa do lixo também chegue nesse fundo para essas cooperativas de reciclagem, para que elas possam aí exercer o papel na cidade de Taubaté. Acho que é uma forma de tanto a gente contribuir com pessoas que querem trabalhar, quanto com a sociedade que quer ir da destinação correta para o seu lixo. Queria agora passar a palavra para o Rafael para responder os questionamentos aqui. Em complemento à resposta do nobre secretário Gabriel, do escopo da saúde, em relação às reciclagens, vereador Dentinho, o CAS, Controle de Animais Sinantrópicos, que o senhor tanto atuou pelo setor e atua até hoje, o CAS ele tem um sistema, um trabalho voltado para os pontos estratégicos. O que são pontos estratégicos? São imóveis que têm grande quantidade de criadouros possíveis, abrigos para a fauna sinantrópica nociva, tá? E a maioria das reciclagens no município de Taubaté são cadastradas e acompanhadas pelos agentes de controle de vetores, agentes de controle de endemias do setor, tá? É uma ação que é preconizada pelo Estado e pelas normativas federais e que a gente faz a contento no município. Então, quinzenalmente, os locais, vamos dizer assim, as reciclagens de menor porte, não as cooperativas, essas reciclagens que são cadastradas, temos cerca de 80 aproximadamente cadastradas, elas são visitadas.
Então, os agentes fazem toda a orientação em relação a foco de Aedes aegypti, ratos, escorpiões que assolam o nosso município, que a gente tem batalhado para tentar diminuir, certo? E a gente frequentemente tem que se notificar, tem que se impor uma ação mais contundente, com um auto de infração, por exemplo, para que se adeque àquele ambiente, entendeu? Então, de certa forma, já é acompanhado no escopo da saúde, dentro do CAS, esses imóveis, tá? É uma ação que já é preconizada pelo Ministério da Saúde e pelo Estado, esse acompanhamento de reciclagens, tá bom? Obrigado, Gabriel. Quando eu falo um regramento, não seria só, Rafael, seria somente nessa questão da saúde, mas também de uma legislação, por exemplo, tem algumas reciclagens que eu passo, a rua e a calçada é tomada com aqueles sacos grandes, aqueles bag cheios de reciclagem, onde você não tem calçada, onde você não tem rua. Outros passam o limite de altura, aonde afeta as vizinhanças. Então, é nesse termo, entendeu? Parabenizo, tenho acompanhado o trabalho de vocês. Aviso o CAS, eu e o vereador Bob, na última reunião com o prefeito, agora quarta-feira, cobramos o projeto de lei para que venha a atualização do salário mínimo desse ano, com retroativa ao dia 1º, que é uma bandeira que a gente sempre briga com vocês. Muito obrigado. Tá bom? Obrigado, Rafael. Eu que agradeço. Pode. Tudo bem. Eu gostaria de falar para a Lúcia, tudo bem? É que você falou aquela hora do pessoal que você sempre é muito bem recebida, tanto aqui na Câmara, o pessoal da fiscalização, e a gente gostaria de deixar a vigilância sanitária também à disposição, tá? A nossa equipe técnica lá, que é responsável por essa parte de alimentos, é uma equipe assim, extremamente competente, capaz, tem um conhecimento extraordinário. Então, sempre que vocês precisarem, a gente está à disposição para conversa, para tirar dúvida, para treinamento, para parceria. Estamos lá à disposição de vocês. Ô, Lúcia, é porque a população está nos acompanhando pela TV. E se você quiser falar no microfone, para eles poderem saber o que está sendo dito aqui também. Pode ser da tribuna também, por favor. Não, ô Lúcia, mas eu também entendo que vocês acabam tendo muito mais contato com a fiscalização de postura, porque todos os estabelecimentos de vocês são fiscalizados por eles, e a Visa acaba sendo algo mais pontual. Mas eu quero corrigir minha fala, porque vocês são incríveis com a gente, tudo que a gente consulta, a gente tem resposta imediata. As pessoas que nos visitam, elas sempre vão com muitas instruções e sempre fazem uma coisa valiosa para a gente, que é dar aquele tempo de falar... Em uma semana você corrige, você me manda foto, me manda etiqueta, me manda regramento. E a gente tem muito mais apoio do que cobrança. Eu queria agradecer e pedir desculpa de não ter feito tem nenhum essa problema. fala. A gente Muitíssimo obrigada. Isso. Nós da Associação de Bares e Restaurantes, a gente busca muito trazer o comerciante para junto do poder público, para desmistificar. Fala, gente, aqui todo mundo é gente igual a gente, todo mundo está querendo realizar o seu trabalho, e a gente tem muito mais a agradecer e, de repente, fazer essas pontuações. Muito obrigada, desculpa, viu? Não tem nenhum problema. Mais alguma coisa, Denise? Não? Agora eu queria passar a palavra para o David, para ele dar as considerações dele também, por favor, David. Primeiramente, bom dia. Agradecer a oportunidade de estar aqui. Quero aproveitar, parabenizar o vereador Nicola por essa iniciativa, parabenizar todos aqui presentes, principalmente a Noeli, que trabalhou com bastante afinco aí na revisão do Código de Posturas, do novo Código de Posturas. Apenas para fazer alguns comentários em relação a algumas questões que foram aventadas, né? O vereador Dentinho comentou sobre essas pessoas que montam pontos de reciclagem, né, nas suas residências. Infelizmente, ela, por conta da liberdade econômica, a gente tem, né, toda uma facilidade, elas fazem a inscrição dela com outro tipo de atividade, né, para
poder exercer essa atividade de reciclagem, né? A Posturas já foram feitas várias ações pela Posturas, juntamente com a GCM, né? Outros órgãos fiscalizadores, nesses pontos também, né? Então, acredito que o Código de Posturas veio para isso também, para dar um embasamento, né? Para reforçar a atividade da fiscalização, né? A outra questão foi pela vereadora Zelinda, que comentou sobre os eventos religiosos, né? Não somente a Posturas, mas o município em si, por conta da liberdade religiosa, a gente entende que existe algumas questões que precisam ser ponderadas, né? Então, por mais que não estejam na lei, a gente leva, no caso, a Constituição Federal como fundamento para as nossas ações, né? Então, aquilo que não está descrito numa lei municipal, numa lei estadual, a gente leva a Constituição como matriz, né? Para as nossas ações ali. Então, a gente apenas orienta com relação à atividade sonora, e a gente vê que todos os eventos religiosos estão respeitando, principalmente aqueles que são realizados em locais públicos, né? De uso comum. Então, nunca vi a Posturas tendo que intervir em algum evento religioso, tá? Mas pode ter certeza que a Posturas vai continuar agindo dessa forma, vai ser verificado, se tiver alguma ponderação a ser feita no novo Código de Posturas, né? A Posturas vai estar ali também para auxiliar. E o principal foco também do novo Código de Posturas foi que no anterior, né, esse de 91 e já bem ultrapassado, ele não deixa claro algumas formas de como o munícipe pode chegar até o setor público e poder questionar aquela fiscalização, né? A gente tem ali os procedimentos administrativos, muitas vezes eles não são claros, não mencionam qual que é a oportunidade de resposta, o prazo de resposta que esses munícipes, né, ou os interessados terão para poder se manifestar, né? Então, acredito que o Código de Posturas também ele veio para agilizar o procedimento administrativo. Então, não deixar apenas coisas vagas, questões vagas ali para o munícipe ficar perguntando como que eu recorro disso. Olha, eu recebi uma notificação e não sei se eu posso pedir. Às vezes a pessoa nem sabe que pode, né, pedir uma prorrogação de prazo, porque no Código atual ele não dispõe isso, né? Ele não tem essa previsão, né? Mas a gente utiliza, no caso, a lei federal, né, dos procedimentos administrativos, os prazos que estão ali definidos para que a pessoa possa responder. Então, isso também foi colocado no novo Código de Posturas, tá? Foi aventada aqui também pela vereadora Zelinda a questão dos prazos até para a pessoa receber uma notificação, mas assim, a notificação em si ela já é uma comunicação inicial. Então, ali ela não é uma penalização, ela é apenas um informativo para recordar o munícipe ali, né, ou a pessoa que foi denunciada nesse caso, do que ela precisa regularizar, o prazo que ela tem para regularizar, e mostrar também, né, com base na legislação, que é o objetivo do Código de Posturas, que ela vai ter a oportunidade de se manifestar, né, num prazo ali razoável, podendo ser resolvido, caso não consiga, né, às vezes até mesmo a pessoa fala, olha, mas eu não tenho dinheiro para poder conseguir fazer essa obra. A gente tem o CEDIS, que é onde a pessoa efetua ali o cadastro dela, como às vezes a pessoa é hipossuficiente, em que existe também o apoio, né, o apoio da administração pública e também a isenção dessas multas, né, porque ou até mesmo uma prolongação do prazo para que ela consiga ali concluir e regularizar a situação. Muito obrigado, David, por ter contribuído. Eu vejo sentado aqui presidindo essa audiência, eu vejo a qualidade técnica aí que está sendo construída, esse Código de Posturas. A Noélia aí, o bate-papo que a gente conseguiu falar aí, né? O David eu já conheço há mais tempo, mas a Noélia agora, a gente fica feliz de saber da qualidade técnica que está vindo aí esse Código de Postura para a Câmara aqui, para a gente analisar aqui. Mais alguém quer fazer alguma consideração? Não? Ninguém mais quer fazer alguma consideração? Então, vamos aqui encerrar a nossa sessão.
discutidos os temas propostos para hoje. Agradecemos a presença de todos que acompanharam os nossos trabalhos e eu declaro encerrada esta audiência. Um bom dia a todos.